Olá, amigo da Seringueira, Diogo Esperante com um Morning Call para você começar a sua semana bem informado com as melhores análises do mercado da borracha natural diretamente para você. Então, bora começar, pessoal. Quem não me segue ainda no Instagram, corre lá, @diogo.esperante. Se você não tem Instagram, você pode seguir pelo Facebook. Se você não tem Instagram nem Facebook, segue então pelo YouTube. O importante é você não ficar por fora das melhores notícias do mercado da borracha natural que eu trago aí nas minhas redes sociais. Então, bora começar essa semana, pessoal, olhando a semana passada, o que aconteceu na TSR 20. A TSR 20 manteve o seu patamar ali na faixa de 1,70 até chegou a bater 1,76, voltou para 1,71, que é a média que ela vem batendo aí em torno de 1,72 e 73 já nos últimos 3, 4 meses, tá bom? Então, tá firme aí e estável. Mas aí você vai me perguntar, Diogo, por que que bateu 1,76? Né? No dia que bateu 1,76, todo mundo falou: e aí, subiu? Uma grande notícia, alguma coisa? Agora vai subir até os US$ 2 finalmente? Calma, calma, pessoal. Subiu por quê? Porque a China anunciou um possível estímulo econômico. Toda vez que a gente tem o anúncio de um estímulo econômico na China, obviamente é o maior consumidor de borracha do mundo, mais de 40% da borracha, né? A gente tem uma perspectiva de alta do que? Da demanda. Então isso traz os preços para cima, ok? É bom a gente ficar de olho no que agora? Em como que o governo vai anunciar aí nas próximas semanas esse estímulo, tá? Porque isso acontecendo, a gente aí pode ter uma alta mais consistente da TSR 20. Então, sobre TSR 20, a minha dica é ficar de olho nas notícias sobre o possível estímulo econômico chinês. Agora, sobre o dólar ele vem caminhando aí entre 5,47, 5,37 foi que fechou a última semana, e tudo dentro de uma novela do que vai acontecer com a taxa de juros norte-americana, tá bom? Então, quando anunciam que a taxa de juros norte-americana vai ter um corte, o que acontece? O dólar foge do mercado norte-americano, vem para o Brasil, mais dólar no Brasil, faz com que o dólar caia aqui. Mas se eles anunciam, como foi essa semana, que olha, muito provavelmente não vai haver um corte tão cedo, existe dúvida sobre se vai haver um corte em dezembro, aí o dólar tende a ficar lá no seu país de origem e falta dólar aqui e aí o dólar sobe, tá? Foi o que a gente acompanhou aí na semana passada com essa leve alta do dólar, mas ainda longe do pico que ele teve lá em 10 de outubro de 5,47. Mas os 5,37 já dá uma manutenção boa para o nosso mercado da borracha. Vocês vão entender por que logo mais quando eu mostrar as médias do fechamento do último GEB10 e da projeção GEB10. Aí a notícia do dólar que eu acabei de compartilhar com vocês. E vamos então para as projeções. Pessoal, a gente está agora, outubro, novembro, com uma referência GB10, preço base de R$ 10,45. Esta referência fechou com uma média lá atrás, o dólar, de 5,43 e uma média TSR 20 de 1,71. A projeção dezembro e janeiro está em 10,46, ou seja, basicamente a mesma coisa, né? Uma leve alta de 0,01%. E por quê? Não por conta do dólar, porque o dólar até ele retraiu um pouquinho, levemente, 0,9%, mas por conta da internacional, que segue firme aí com uma média de US$ 1,73. E aí, como eu falei anteriormente, aquelas perspectivas lá do estímulo chinês tendem aí a apreciar mais ainda o valor da TSR 20 lá em Singapura. E aí, pessoal, isso é importante porque a gente já vem falando faz um tempo, essa é uma projeção aí do nosso saudoso John Jacob, de produção e consumo no mundo nos próximos anos. Você vê que 2025 ele já projetava aí 400 a 500 mil toneladas de déficit entre oferta e demanda. Isso é importante para o preço, tá ok? Para o preço continuar alto na bolsa.
E se cumprindo esse déficit aí, hoje a atual projeção do déficit ainda é até maior do que a que o John fez no final do ano passado. Hoje a gente já está falando de uma projeção de um déficit aí de mais de 600 mil toneladas. Por quê? Porque justamente Tailândia, Indonésia e Vietnã, que são os maiores produtores de borracha do mundo, eles vêm com aquela quebra de safra por causa das intempéries climáticas. E aí, gente, isso aí combinado com o maior consumo da China vai levar o quê? A uma recuperação dos preços da TSR. Então, pessoal, vamos agora falar de Brasil, né? A gente falou de oferta e demanda lá fora, então lá fora o ambiente está positivo, né? Tá. A oferta ela está menor do que a demanda, isso faz com que então a gente tenha uma internacional positiva, o dólar estável 5,37, ok. Então eu sempre falo que a gente olha três fatores para avaliar o mercado brasileiro. Um é o internacional, avaliamos. Agora a gente tem que olhar o nacional. O primeiro ponto que a gente olha no mercado nacional é o consumo das principais indústrias consumidoras, são as pneumáticas, né? Aí vamos para o número da ANIP, queda na venda aí de pneus totais, aí tá incluindo passeio de carga e moto, tá? Leve retração de 0,8%. No acumulado de julho, de janeiro a julho, comparado com o ano passado, e se comparar mês com mês, o julho deste ano caiu 4,2%. Então, pessoal, tem que ficar de olho nisso aí. Eu tenho feito vídeos sobre esse assunto, não é de hoje, já faz cerca aí de 4 anos que a gente vem tendo uma redução do mercado, da participação das indústrias nacionais no mercado de pneus. A gente fala muito, né, daquele famoso número dos 70%, era 70% que as indústrias nacionais tinham de mercado aqui no Brasil, isso se reduziu para só 30%, ou seja, estão todas disputando por um mercado menor aí, e aí as vendas não tem jeito, cai mesmo, e aí isso, pessoal, vai afetar o quê? O consumo de borracha natural, obviamente, o ambiente negocial da borracha natural entre usinas e pneumáticas. Por quê? Porque as pneumáticas aí passam a concorrer menos pela borracha nacional, porque elas não estão em franca expansão, que seria ideal aí para a gente ter o que é aquela concorrência entre as pneumáticas que a gente já viu aí em anos passados. Com essa concorrência, geralmente a gente consegue elevar aí os plus de negociação, e isso aí, obviamente, faz com que as usinas, por sua vez, também concorram mais. Este é o terceiro ponto que a gente tem que analisar é como é que está a saúde das usinas, pessoal. Então, vocês veem aí produção e consumo no Brasil caindo de 23 para 24. O pessoal me pergunta por que, que a gente está olhando para números de 24. É justamente porque o IBGE acabou de publicá-los, tá? Então, esses são aí os dados estatísticos oficiais que nós temos, tá? Tivemos uma queda de 5,1% na produção, uma queda na importação também importante, de quase 8%, totalizando aí 13% de queda total no consumo. As usinas, por sua vez, e aí é esse o gráfico que eu queria mostrar, elas vieram de uma safra bem aquecida em termos de concorrência, tá ok? A gente vê lá no começo do ano um pico de participação, que a gente chegou a 102, 103%, né, de participação, Uh, e aí essa participação vem caindo, obviamente. Esse 103 foi um surto aí de especulação na concorrência entre as usinas, uma época que tinha pouca borracha no mercado, né? Está falando de janeiro, é um mês que tem uma sazonalidade, o mês, né? O percentual da sazonalidade do mês de janeiro é pequeno. E aí, obviamente, vem caindo conforme o volume maior vai entrando. Mas é interessante a gente observar que no final da safra a gente teve uma alta da participação. O que, que foi essa alta? A gente tinha justamente a internacional com uma previsão de queda de 9% e a participação subiu. O que, que é essa alta? São justamente as usinas concorrendo
pelo quê? Uma maior fatia ali daquele mercado de final de safra para estarem com estoques uh, é, é, repletos aí para o seu início de safra e aí esses últimos meses do ano. Essa é a realidade que estamos vendo agora. A maioria das usinas estão bem estocadas, mas estão com estoques caros, que foram estoques feitos, comprados ali com altas participações por conta da concorrência no final ali da safra. Por isso, eu não vejo um momento agora de alta concorrência entre as usinas, tá ok? Óbvio que cada usina tem a sua posição de mercado, a sua exposição aí às diferentes indústrias consumidoras, e aí você pode analisar de indústria a indústria, você tem variações aí na estratégia, mas no geral, eu vejo as usinas muito preocupadas com esse ano de 2026, algumas porque estão bem estocadas, já começaram a pisar no freio agora nesse início de safra, outras estão iniciando essa safra na sua velocidade de cruzeiro e olhando ali o que vai ser janeiro, mas eu acredito que a gente já vai ter uma redução das participações de forma mais substancial no início do ano, tá ok? Tudo por essa perspectiva de redução do consumo industrial. Vou trazer para vocês no nosso próximo Morning Call na semana que vem um gráfico que eu tenho de capacidade instalada das usinas, a gente vai discutir um pouquinho mais como que isso funciona, porque esse é o terceiro fator que eu levo em conta quando analiso o mercado nacional de borracha, e eu acho que ele é um dos fatores mais influentes hoje. Vocês vão saber na semana que vem por quê. Então não perca na semana que vem o Morning Call, segunda-feira, 6 horas da manhã, para você começar o dia bem informado. E me segue lá nas redes sociais. Um abraço!